Olá, nesse vídeo nós iremos aprender a evangelizar por meio dos evangelhos. Isso mesmo, por meio do evangelho segundo escreveu Mateus, por meio do evangelho que segundo escreveu Marcos, Lucas e João. Apenas pelo contexto desses evangelhos nós vamos saber como evangelizar. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o foco de cada evangelista, de cada personagem, cada escritor dos evangelhos, ele teve um público. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus, para fixar na mente dos judeus que Jesus é o Messias. Você vai ver o conteúdo no evangelho, segundo escreveu Mateus, de muitas profecias do Antigo Testamento, muitas questões do Antigo Testamento para provar a vinda de Jesus, para provar que Jesus é o Messias. Então, Mateus escreve para os judeus com o intuito de mostrar para eles que Jesus é o Messias. E para isso ele usa provas, usa fatos, usa o Antigo Testamento. Já Marcos, ele escreve para os romanos. Ele trata Jesus como o servo sofredor, o servo que sofre, mas o servo triunfante, aquele que supera e aquele que tem todo o poder também. Porque ele trata dessas características de Jesus, porque ele está falando para o povo romano. E o povo romano gostava muito de poder e de força. Então você vai ver muitas questões no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, muitos episódios falando sobre possessão demoníaca, porque ele está falando que Jesus é ele que tem poder. Ele tem poder para libertar, ele tem poder para curar, ele tem poder para fazer todas as coisas. Então, Marcos usa essa estratégia para pregar para os romanos. E ele não fala tanto de profecias do Antigo Testamento, porque os romanos não conheciam nada disso. Já Lucas, ele escreve para os gregos. Os gregos, eles tinham a visão de buscar a perfeição, de serem perfeitos. Então, Lucas mostra Jesus como o homem perfeito. É no Evangelho de Lucas que você vai ver Jesus suando sangue, acontecendo esse fenômeno que quando uma pessoa tem uma pressão muito grande psicológica, uma pressão de aflição, são raros os casos, mas a medicina comprova que existe a evidência do suar sangue quando há uma grande aflição. E Jesus estava passando uma grande aflição naquele momento. Então, Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, aquele que passou as mesmas dificuldades que a gente passou, andou pela terra que a gente anda, mas superou todas as coisas e nele está toda a sabedoria e ele foi perfeito, não pecou, superou as dificuldades e venceu o inferno. Então, se há uma pessoa que eu devo me espelhar para buscar a perfeição, é em Jesus. Então, Lucas escreve esse evangelho com esse intuito. Já João escreveu o evangelho com o intuito de fixar ainda mais a ideia de Jesus, do cristianismo, em pequenas regiões, pequenas regiões instituídas em Roma, pequenas igrejas, comunidades, na verdade, instituídas em Roma e em outros lugares. Fixar para os novos convertidos que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que é que a gente aprende diante desse contexto? Por exemplo, Mateus escreve para os judeus e quando ele fala para os judeus, ele fala especificadamente conforme os judeus querem. Ou seja, os judeus eles gostam de analisar, eles gostam de conteúdo, eles querem ter prova. Então, Mateus evangeliza os judeus mostrando provas, com profecias do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o Messias. Então, primeira dica, se você vai evangelizar alguém que não professa a sua fé, alguém que nega a sua fé, alguém que não acredita em Jesus, você precisa ter conhecimento para evangelizar essa pessoa. Você não pode falar somente com um conteúdo emocional. Você tem que ter evidências, você tem que mostrar que a sua fé também abrange razão. Já Marcos, ele fala para os romanos sobre Jesus como aquele que tem todo o poder e ele não cita tantas profecias. Por quê? Porque o povo não entendia muito sobre o Antigo Testamento. Então, outra dica para você, vai ter pessoas que não vão entender nada de Bíblia, então você tem que começar sempre do básico, evangelizar as pessoas com
o conteúdo mais básico possível. Ninguém evangeliza, começa a evangelizar falando de Apocalipse, porque ninguém vai entender nada. Então você tem que entender que as pessoas estão engateando, estão começando a entender agora a palavra de Deus, então você tem que ir, tem que evangelizar da forma mais básica possível. Já Lucas, ele mostra Jesus como o homem perfeito. Se alguém quer buscar o caminho da perfeição, o caminho da perfeição é manifestado em Jesus. Então Lucas fala desse homem perfeito para os gregos. Ele mostra aquilo que os gregos desejavam em Jesus. Então você tem que mostrar para as pessoas que Jesus, ele é a sabedoria que elas podem ter, né? De repente alguém quer ter muito conhecimento, alguém quer superar todas as dificuldades da vida, alguém quer ter um auxílio perfeitamente para que ele possa vencer as tempestades. Você tem que apresentar Jesus, tem que falar, cara, Jesus, ele é experiente em dificuldade. Ele é mestre em saber superar as adversidades, ele superou tudo. Então você tem que mostrar para essa pessoa de uma forma que ela entenda que Jesus pode dar a ela toda a instrução para ela superar as dificuldades e que Jesus é o exemplo a ser seguido, na verdade, a sabedoria exibida para o homem. Já João, ele escreve para os novos convertidos a fim de fixar ainda mais o cristianismo. Então, são 4 evangelhos, onde tem o símbolo, né? O número 4, ele tem um símbolo de toda a nação, de todo mundo, ou seja, o evangelho tem que ser evangelizado diante dos 4 cantos da terra, ou seja, um símbolo de dizer, todas as pessoas devem ser evangelizadas, só que vai ter pessoas diferentes, vai ter novos convertidos, você tem que evangelizar de uma forma, vai ter pessoas que não acreditam na fé que você professa, ou às vezes nem acreditam em Deus, e você vai ter que mostrar um conteúdo que abrange razão, que a gente precisa transmitir uma fé que tenha conhecimento. Às vezes vai ter pessoas que acreditam na Bíblia, mas não acreditam em Jesus, e você vai ter que conhecer Bíblia para mostrar que Jesus é o Messias, assim como Mateus mostrava para os judeus. Então, o que a gente aprende aqui? Que o evangelismo é uma ação que eu faço para diferentes pessoas. Eu tenho que identificar em cada caso, entende? Para que eu evangelize de uma maneira, com uma linguagem, com um hábito, porque tem pessoas que vão ser bem simples, né? Tem pessoas que são bem simples, têm uma linguagem bem simples, e eu não posso ir com a linguagem de advogado e evangelizar essas pessoas que não vão entender nada. Já tem outras pessoas que são bem mais cultas, né? Pessoas mais conhecedoras, e eu tenho que mostrar que a minha fé também tem razão, que a minha fé tem sabedoria, e fazer como os evangelistas, né? Os escritores do evangelho, pregar com esse intuito, mostrando para as pessoas que o interesse que elas buscam estão em Jesus, tá bom? Fica com Deus.